Olá, meu nome é Luciano Ribeiro e essa é a nossa quarta aula de bioestatística. Na aula de hoje eu falarei sobre distribuições de frequências e também nós aprenderemos como fazer uma distribuição de frequência, tanto usando recursos físicos, isso é, papel e caneta, como também utilizando o software GraphPad Prism. Então, vamos à aula. Que tal nossa quiz de hoje? Qual o conceito de população e amostra? O que são amostras probabilísticas e não probabilísticas? Quando a amostra é dita representativa? O que é erro amostral e como minimizá-lo? Quais as etapas do método estatístico? Seja bem-vindo à nossa aula de bioestatística. Hoje eu falarei sobre distribuição de frequências. Como vimos nas aulas anteriores, se nós aplicarmos o método estatístico, nós teremos que seguir uma sequência de passos para chegarmos então à análise de nossos dados, iniciando pela definição do problema, que é a criação da hipótese central, passando pelo planejamento, onde nós temos a fase de desenho experimental e também planejamento estatístico, pela coleta de dados, que é quando realizamos os nossos experimentos, pela crítica dos dados interna e externa, pela apuração dos dados, isso é, o tratamento desses dados brutos, pela apresentação desses dados na forma de tabelas ou gráficos, e finalmente chegamos à parte de análise dos dados, onde nós interpretaremos e faremos os testes de hipótese. Na fase de coleta de dados, onde nós realizamos os nossos experimentos, nós obtemos então os nossos dados. Esses dados são chamados aqui de dados brutos ou primários. Na maior parte das vezes, esses dados brutos são obtidos de forma desordenada, de acordo com a execução do experimento. Entretanto, se prestarmos atenção um pouco mais nesses dados brutos, nós veremos que eles já se encontram ordenados, do menor valor para o maior valor. Percebam também que existem valores, como o caso do número 22 e do número 48, que aparecem poucas vezes no conjunto de dados brutos. Já outros números, como o número 26 e o número 35, aparecem aqui nesse exemplo 7 vezes cada. E já números como 28 aparecem com uma frequência maior, isso é, aparecem mais vezes. No caso aqui, 10 vezes. De tal forma que nós podemos agrupar esses dados em intervalos numéricos, onde esses dados dentro do intervalo vão aparecer um certo número de vezes. E esse tipo de distribuição de dados é chamado de distribuição de frequências ou distribuição por frequências. Por definição, uma distribuição de frequências é uma forma de agrupamento de dados que os divide em classes, que são mutuamente exclusivas, isso é, o indivíduo que pertence a uma classe é exclusivo daquela classe, e mostra o número total de ocorrências desses dados, isso é, a frequência desses dados, em cada uma dessas classes. Essas classes podem ser tanto qualidades, que são características da amostra, como também quantidades, que são intervalos numéricos. O que é que eu quero dizer com isso? Que as classes são, na verdade, variáveis, ora qualitativas, ora quantitativas. E o que se pretende com a distribuição de frequências? É simplesmente saber quantos indivíduos de nossa amostra têm aquela qualidade ou estão dentro daquele dado intervalo numérico.
Essa frequência tanto pode ser absoluta como relativa. No caso, a frequência absoluta, F, é o número total de indivíduos de uma amostra que pertencem àquela dada classe. Enquanto que a frequência relativa, FR, é a fração ou percentual de indivíduos em relação ao tamanho da amostra, isso é, o nosso N, que pertencem a uma dada classe. Essa frequência relativa pode ser obtida de duas formas. Se eu procuro a fração, tudo que eu preciso fazer é dividir a frequência absoluta pelo tamanho da amostra, N. Se eu desejar calcular a frequência relativa em percentual, eu divido a frequência absoluta por N e depois multiplico por 100. Tanto a frequência relativa por fração como em percentual são amplamente usadas nas distribuições de frequências. Que tal um exemplo? Então temos aqui alguns dados coletados a partir de uma entrevista para emprego, obtendo os seguintes resultados. 5 candidatos têm o ensino médio completo, 3 candidatos têm o ensino superior completo e 2 candidatos têm a pós-graduação completa, totalizando 10 candidatos. Quais são as classes nessa distribuição de frequência? São justamente aquelas formadas pelo nível de escolaridade ou grau de escolaridade. Então aqui nós temos 3 classes: ensino médio, ensino superior e pós-graduação. E como os indivíduos estão distribuídos nessas classes? 5 indivíduos pertencem à primeira classe, ensino médio, 3 indivíduos à classe ensino superior e 2 indivíduos à classe pós-graduação. O número de candidatos aqui é a nossa frequência absoluta. Se temos a intenção de demonstrar essa distribuição de frequências como frequência relativa em percentual, por exemplo, o que devemos fazer é aplicar a fórmula que vimos anteriormente. Então, nós dividimos 5 por 10, onde 5 é a quantidade de indivíduos, isso é, a frequência absoluta dentro daquela classe, dividido pelo tamanho amostral, no caso aqui 10, indicando que são 10 candidatos, e multiplica-se esse valor por 100. No caso, 5 dividido por 10, 0,5, vezes 100, 50%. Então, 3 indivíduos correspondem a 30% e 2 indivíduos correspondem a 20%, totalizando 100%. Quando as classes são variáveis qualitativas, como é o nosso caso aqui, é muito fácil distribuir os indivíduos. Basta contar o número de indivíduos que pertence a cada classe. Mas quando a distribuição de frequências é feita por intervalos numéricos, nós devemos seguir algumas regras para então fazermos a nossa distribuição de frequência. Então, quais seriam os passos para se realizar uma distribuição de frequências? A primeira coisa que deve se definir é se a variável é qualitativa ou quantitativa. Se a variável for qualitativa, aquela qualidade ou característica é a própria classe. Já se a variável é quantitativa, nós devemos definir os intervalos de classe. Uma vez definida se a variável em questão é qualitativa ou quantitativa, eu vou determinar quantas e quais são as classes. E depois eu vou distribuir os elementos da amostra de acordo às classes a que pertencem. Vamos a um exemplo prático. Imagine que foi aplicado um questionário a 10 candidatos a uma vaga de emprego no departamento financeiro de uma loja de departamentos. E alguns dos resultados obtidos estão apresentados no quadro a seguir. Aqui nós temos 10 candidatos à vaga. Cada candidato tem um grau de escolaridade, uma idade e um tempo de experiência na área. Só como exemplo, o candidato número 1 tem o ensino médio completo, 30 anos de idade, dos quais 7 anos de experiência na área. Então, se for nosso desejo distribuir os candidatos segundo o grau de escolaridade, as nossas classes são ensino médio, ensino superior e pós-graduação. A distribuição vai seguir exatamente o exemplo anterior. Nós teremos 5 candidatos que possuem ensino médio, 3 candidatos que possuem ensino superior e 2 candidatos que possuem a pós-graduação.
Então essa é a nossa distribuição quando a variável é qualitativa, isso é, quando a variável é o grau de escolaridade. Além de apresentar os nossos dados de distribuição em uma tabela, como é o caso aqui, nós também podemos fazer através de um gráfico. Então percebam que nesse gráfico nós temos a frequência absoluta, isso é, o número de indivíduos de cada classe, sendo essas classes ensino médio, ensino superior e pós-graduação. Ensino médio, 5 candidatos, ensino superior, 3 candidatos e pós-graduação, 2 candidatos. Porém, se nossa intenção for distribuir os candidatos de acordo com a idade, sendo idade uma variável quantitativa, eu terei que seguir um conjunto de regras diferentes. Então, para realizar esse tipo de distribuição, onde as classes são intervalos numéricos, a primeira coisa que eu preciso é construir as classes. Na construção das classes, o primeiro passo é estabelecer o número de classes. Para isso, utilizamos a fórmula de Sturges, que é K é igual a 1 mais 3,32 vezes o logaritmo na base 10 do tamanho da amostra, onde K é o número de classes e N é o número de indivíduos, isso é, o tamanho da amostra. No nosso exemplo, seguindo a fase de construção das classes, nós temos K1 mais 3,32 vezes o log na base 10 de 10. Resolvendo isso aqui, log de 10 na base 10 é igual a 1, então nós temos K é 1 mais 3,32 vezes 1, que dá 4,32. Para a construção de classes, nós sempre vamos arredondar o K para o maior valor subsequente. Então, nesse caso aqui, K vai ser igual a 5. Então, na distribuição de frequências por idade, nós teremos 5 classes. Isso é, 5 intervalos numéricos de idade nas quais os indivíduos serão distribuídos. O próximo passo, então, na construção de classes é a determinação da amplitude total dos dados. A amplitude total dos dados é calculado pela fórmula A igual xmax menos xmin, onde A é a amplitude, xmax é o maior valor de idade e xmin é o menor valor de idade. No caso do nosso exemplo, a maior idade é de 35 anos, enquanto que a menor idade é de 22 anos. Então, para calcular a amplitude, nós devemos subtrair 22 de 35. Então, nossa amplitude é igual a 13. O que isso significa? Que a diferença entre a maior idade do grupo e a menor idade do grupo é de 13 anos. Para que nós precisamos da amplitude das idades? Para o próximo passo. O próximo passo é estabelecer o intervalo de classe. O intervalo de classe dado pela letra H é igual à amplitude dividido por K, isso é, pelo número de classes. A nossa amplitude foi calculada anteriormente de 13. E a quantidade de classes K, 5. 13 dividido por 5, 2,6. E aí nós arredondamos para o número subsequentemente maior. No caso aqui, 3. Então, o intervalo de classe será de 3 anos. O que significa isso? Que cada classe vai ter indivíduos com diferenças de até 3 anos. O quarto passo, então, é justamente estabelecer as classes com base nesses intervalos. Nós começamos pelo limite inferior, isso é, com o indivíduo com menor idade. Então, nosso primeiro intervalo de classe vai dos 22 anos aos 25 anos. Estabelecido o primeiro intervalo de classe, tudo que nós devemos fazer é ir somando H. Então, 25 mais H, 28, sendo que o nosso segundo intervalo de classe vai de 25 a 28 anos. O terceiro intervalo vai ser 28 mais H, no caso 31, vai de 28 a 31 anos. O quarto intervalo de classe vai ser de 31 a 34 anos. E o quinto e último intervalo de classe, já que determinamos que o nosso K era igual a 5, vai de 34 a 37 anos. Assim, vejamos como ficaram as nossas classes. Nós construímos 5 classes, onde a primeira classe vai de 22 a 25,
a segunda classe de 25 a 28, a terceira classe de 28 a 31, a quarta classe de 31 a 34 e a quinta classe de 34 a 37. Porém, notem um detalhe. Imagine que um desses indivíduos da nossa amostra tem exatamente 25 anos. A qual classe esse indivíduo pertence? À primeira ou à segunda classe? E se ele tiver exatamente 28 anos, a que classe ele pertence? À segunda ou à terceira? Visto que esses números se repetem no final de uma classe e no início da próxima classe. Esse tipo de representação, por exemplo, 22-25, implica que tanto o número 22 como o número 25 pertencem à classe. Em alguns livros, vocês também podem encontrar a seguinte notação: parênteses, 22-25, parênteses, significando a mesma coisa, que nessa classe, todos os indivíduos que têm de 22 a 25, incluindo 22 e 25, pertencem a ela. Uma outra forma de notação que significa a mesma coisa é colchete 22-25 colchete. Se eu quiser informar sobre a inclusão ou exclusão dos números extremos, isso é, do 22 e do 25, eu terei que deixar isso claro na notação que eu vou utilizar. Uma outra notação que significa o mesmo é 22/-25. Também nesse intervalo de classe estão os números entre 22 e 25, incluindo ambos. Se eu desejar excluir um desses números extremos do intervalo de classe, eu tenho que usar as seguintes notações. Uma delas é colchete 22 colchete aberto para o lado de fora. O que isso significa? Que esse intervalo de classe vai do 22 ao 25, entretanto excluindo-se o 25. O que significa isso? Os números que aqui estão são 22, 23 e 24. O mesmo sentido pode ser obtido por essa última notação, 22/-25, significando que o intervalo compreende do 22 ao 24, excluindo o 25. Então, para a nossa distribuição, nós vamos optar por excluir o número extremo de cada classe. Então, a primeira classe vai ficar do 22 ao 24, obviamente excluindo o 25. A segunda vai incluir o 25 até o 28, excluindo o 28, no caso até o 27. A terceira classe de 28 a 30, excluindo o 31. A quarta classe de 31 a 33, excluindo o 34. E a última classe de 34 a 37. Agora, tudo que nos resta é preencher essa tabela com os valores de frequência absoluta. Para isso, a gente vai dar uma olhada nos nossos dados brutos, pegar cada idade e contabilizar dentro de cada classe. Então, obtemos a seguinte distribuição de frequências. De 22 a 24 anos, 2 indivíduos. De 25 a 27 anos, 2 indivíduos. De 28 a 30 anos, 3 indivíduos. De 31 a 33 anos, 1 indivíduo. E de 34 a 37 anos, 2 indivíduos. Isso, frequências absolutas. Lembrando que nós podemos converter facilmente a frequência absoluta em frequência relativa, tanto em fração como em percentagem. Além de construir tabelas ou planilhas, de distribuição de frequência, nós também podemos representá-las graficamente. No nosso caso aqui do exemplo, nós temos a opção de demonstrar essa distribuição de frequência com um gráfico de frequência absoluta, onde aqui no eixo de X nós temos os intervalos de classe e obviamente as classes, e no Y nós temos a quantidade de indivíduos que pertencem a cada uma dessas classes. Também podemos utilizar um gráfico de frequências relativas em fração ou em percentual. No nosso caso aqui estamos usando em percentual. A mesma construção. No eixo X nós temos as classes com seus respectivos intervalos, só que no eixo Y agora nós temos a frequência em percentual para cada classe. A representação gráfica da distribuição de frequências
Ela pode nos mostrar informações muito valiosas sobre como os indivíduos da nossa amostra se distribuem de acordo com as classes e seus intervalos de classe. Nesses gráficos mostrados aqui no nosso exemplo, nós temos apenas uma amostra, isso é, um tamanho amostral de 10 indivíduos, um N de 10. Entretanto, para um N mais elevado, nós começaremos a observar que esses gráficos vão seguir mais ou menos esse tipo de aparência. Por exemplo, nós temos aqui distribuição de peso dos alunos da escola Amanhecer. Então, estamos tratando de uma quantidade de indivíduos consideravelmente maior do que o nosso exemplo. Nesse exemplo aqui, nós temos uma quantidade reduzida de indivíduos que pesam entre 40 e 49 kg. Também não são muitos indivíduos que pesam entre 76 e 85 kg. Muito menos ainda indivíduos que pesam menos de 40 kg ou mais de 85 kg. Percebam que nós temos uma parcela considerável de indivíduos que vão pesar entre 49 e 58 kg e também entre 67 e 76 kg. Mas a maior parte dos indivíduos dessa população vão pesar entre 58 e 67 kg. Nesse gráfico em vermelho ao lado, nós temos uma outra representação gráfica de uma outra distribuição de frequências. Percebam que o formato é muito semelhante. Entretanto, nesse gráfico aqui, nós temos a distribuição em frequência absoluta. Percebam que pelos números no eixo Y, nós estamos falando aqui de algumas milhares de pessoas. Então, para a maioria das variáveis quantitativas que nós trabalharemos, quanto maior for o espaço amostral, isso é, o tamanho da nossa amostra, mais esse formato vai ficar evidente. A compreensão de por que gráficos de distribuição de frequências para variáveis quantitativas com N elevado tem esse formato vai nos ser muito útil na hora de falar sobre distribuição normal. Eu espero que vocês estejam aproveitando o curso. Lembrem-se de exercitar esses novos conhecimentos e habilidades. Até a próxima!